boa noite com Jesus, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue reinando, em cada coração, e que essa graça, que é o favor imerecido, o qual Deus tem enviado, para o seu povo, para que através dessa graça nós pudéssemos ter a oportunidade de podermos voltar, à sua presença através da graça, Mais uma vez, juntos com todos, é um prazer imenso, uma satisfação de mais uma vez podermos juntos compartilhar, as bênçãos da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele continue nos ajudando, nos guiando, também nos abençoando, nos orientando, nos dando luz e nos preparando, assim para a breve vinda do Senhor, o qual a igreja do Senhor Jesus Cristo, que foi comprada com seu sangue, ela no final do caminho, ela aparecerá sem ruga, sem mancha, sem mácula e irrepreensível, Ela estará numa posição aperfeiçoada, porque ela é lavada pela lavagem da água, pela palavra, e ela é santificada, lavada e redimida pelo sangue, e todavia a palavra a lava, a limpa e a apronta para a vinda do Senhor. O dia mais glorioso e o de triunfo, da igreja do Senhor Jesus Cristo será na bendita aparição, no dia glorioso, da vinda de Jesus, vindo por sua noiva, o qual ele a escolheu, a elegeu e também a predestinou desde antes da fundação do mundo, e ela está sendo aprontada, assim como Rebeca, ela foi preparada, ela foi um mensageiro, ou seja, um mordomo, Eliezer, o servo fiel, o mordomo fiel de Abraão, foi comissionado e colocado sobre ele a responsabilidade de ir em busca de uma noiva, de uma noiva para o filho do seu senhor Abraão, o qual era Isaque, era o filho, e Abraão, o senhor de Eliezer, e ele foi incumbido de buscar uma noiva que seria depois a esposa, de Isaque. E nós sabemos que Eliezer foi montado sobre um camelo, levou os presentes, levou o vestido de noiva, levou tudo para poder encontrar aquela donzela, aquela virgem. Todos nós sabemos que foi Rebeca, não é? E nós sabemos que Eliezer, ele posou aquela noite na casa de Rebeca, na casa dos seus pais, para no outro dia de manhã ele sair com Rebeca ao encontro do seu noivo, o qual seria depois o seu marido. E Rebeca teve que tomar uma decisão, ouvindo as palavras daquele mensageiro, ouvindo a mensagem que aquele mensageiro levou do filho do seu senhor, e todavia, de acordo com as escrituras, ela não conhecia Isaque. Ela ouviu sobre Isaque pelo mordomo, pelo Eliezer, E ela creu tanto que tomou a decisão de deixar a casa dos seus pais e seguir assim aquele mensageiro. E o mensageiro levou ela também no poder do camelo, no poder daquela besta, o qual representa aí o Espírito Santo, Rebeca representa a noiva do Senhor Jesus Cristo, e Eliezer representa o mensageiro
do tempo do fim, enviado por Deus com uma mensagem para preparar esta noiva. E Abraão representa o Senhor de Eliezer, representa Deus. Os tipos não falham, como diz o profeta mensageiro. E nós estamos vivendo na era final, no tempo do fim, quando Deus prometeu enviar para nós um mensageiro com uma mensagem completa. E essa mensagem desse mensageiro ficou gravada, em fitas, ela ficou armazenada, sendo um alimento espiritual para alimentar a noiva no mundo inteiro. E nós temos livre acesso por meio do escritório da gravação A Voz de Deus. Podemos solicitar as mensagens tanto em literaturas como hoje num cartão SD, onde contém a maioria das mensagens desse mensageiro, e também podemos baixar um aplicativo com o nome A Mesa. Ao baixar esse aplicativo, teremos acesso a muitas ou a maioria das mensagens que foi pregada pelo mensageiro, que ficou gravada, e podemos ouvir em áudio os seus sermões e podemos acompanhar também lendo, né? Então a noiva do Senhor, ela é privilegiada, escolhida, e Deus tem cuidado, está cuidando dessa Rebeca para que ela possa se aprontar, permanecendo como uma virgem pura, guardando a palavra pura, né? E se aprontando para a vinda, do Isaac espiritual, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, nessa era final, há uma mensagem que está precursando a segunda vinda de Cristo. É bom estar mais uma vez com todos vocês, todos são bem-vindos a estar conosco, nos acompanhando dentro do nosso canal, onde tenho costumado intitular ou dizer, escutando a voz de Deus, para os últimos dias. Em cada era Deus teve uma voz, e tanto que o Espírito dizia, sempre no final de cada mensagem, a cada era, o Espírito dizia: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito sempre falou por meio de um canal, por meio de uma voz, e aí em cada tempo. Nessa última era, a era nomeada Era de Laodiceia, a mesma coisa o Espírito está dizendo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, para ganharmos tempo, um shalom, um abraço fraternal a todos meus irmãos, irmãs, amigos, parentes, todos que chegarem a nos ouvir, nos acompanhar aqui dentro desse canal, que todos possam ser abençoados conosco na leitura, no ouvir da mensagem, e que Deus possa abrir nosso entendimento e que nós possamos estar contados aí dentro dessa Rebeca, dessa noiva que está sendo aprontada, está sendo vestida, está sendo preparada para ser apresentada ao seu noivo, que muito em breve virá por uma noiva, virá buscar uma noiva que se aprontou, que está se aprontando com essa mensagem. Eu tenho aqui a mensagem em mão, no tablet, Ágapo, e a mensagem que fora pregada pelo mensageiro, intitulada O Arrebatamento, o arrebatamento da igreja, o arrebatamento da noiva. E o profeta pregou essa mensagem, e eu quero estar abordando esse tema, ou essa mensagem, uma leitura um pouco dela aqui. E a partir aqui, quando o profeta, no parágrafo 27, o profeta diz assim: no livro de Salmos, agora eu quero falar sobre um tema realmente estranho. Esta noite, só por um pouquinho, eu tenho algumas escrituras anotadas aqui. E eu tenho algumas escrituras anotadas aqui, e pensei que talvez esta noite eu falaria sobre algo diferente. Porém, ao ver o tempo ir embora, ora, eu não quis me demorar tanto assim. De modo que simplesmente abri aqui e obtive mais escritura. E quero falar sobre o tema
o arrebatamento. Está vendo? Agora nós cremos que haverá um arrebatamento. Todos os cristãos creem nisso, que são leitores da Bíblia, creem que haverá um arrebatamento. Agora, para ler como base, nós lemos o Salmo 25, eu quero dizer, desculpe-me, o Salmo 27, versículo de 1 a 5. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçam e caíram. Ainda que um exército me cercasse, e o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e requerer no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no pavilhão, e no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha. Que o Senhor acrescente suas bênçãos a essa leitura da sua palavra. Agora hoje, falando sobre esse tema, e agora alguns de vocês podem discordar das avenidas que eu tomo. Porém, quantos aqui creem que a Bíblia ensina que haverá um arrebatamento da igreja? A congregação diz amém. Sim, Senhor, isso mesmo. Exatamente, um arrebatamento da igreja. Quer você seja metodista, batista, presbiteriano ou que seja pentecostal, haverá um arrebatamento. E eu penso que ao falar, eu simplesmente não tento me pôr aqui de pé para dizer algo que me ache que agradaria às pessoas. Eu nunca fui culpado disso. Eu quero me pôr aqui de pé e dizer algo que me sinta guiado a dizer. Algo que iria favorecer sua experiência com Deus. Se você é cristão, e se não é cristão, o deixe tão envergonhado de si mesmo, de modo que se torne cristão. E esse é o propósito, porque sempre tenho tentado alinhar meus pensamentos com o Senhor, como o Senhor me dirija. Agora nós somos advertidos, como a doutrina diz, nos últimos dias será escarnecida. Leiamos isso só por um minuto, fazendo o favor. Está em 2 de Pedro, capítulo 3. Vamos ler só por um momento sobre isso. O capítulo 13, o versículo 3 e 4. Vejamos se não é isso mesmo. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceram os mundos coberto com as águas do dilúvio. Agora nós vemos que a razão por que este tema é tão enfocado é porque o profeta aqui diz que nesses últimos dias estes zombadores viriam dizendo estas coisas. Está vendo? Está predito a razão por que as pessoas estão agindo como da maneira que estão agindo. Ora, você certamente espera isto, porque a Bíblia disse assim: nos últimos dias eles seriam obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, sem amor para com os bons, tendo aparência de piedade e negando a eficácia dela. Destes
afasta-te. Podemos esperar por uma personificação da verdade? Certamente. Quando Moisés foi ao Egito para libertar os filhos de Israel, só com uma vara na mão para a vindicação, com o Deus do céu por trás dele, ele realizou um milagre. Agora eles vieram em segundo lugar, depois que ele fez primeiro. Então eles apareceram, porque estavam copiando o que ele fez, personificando o original. Nós constatamos isso. E agora você diz, bem, isso foi nos dias de Moisés. Porém, a mesma escritura diz que eles virão novamente nos últimos dias. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim farão estes homens réprobos quanto à verdade. Está vendo? Personificações, todos os tipos de coisas para confundir as pessoas. E então este arrebatamento que acontecerá e tudo que Deus tem na linha da sua palavra, há sempre algo a sair para desnortear isso, se puderem. E é o próprio de Satanás, é o propósito de Satanás fazer isso. Como o irmão aqui da reunião lá em Las Vegas disse, Satanás disse que o mundo era o seu domínio, e aquele sendo seu quartel general ali. Eu sei que Satanás é o Deus desse mundo. Toda nação sob o céu é controlada por ele. Exatamente. Este mundo pertence a Satanás. Porém, Jesus tomará posse dele. Ele o ofereceu a ele certo dia, e ele o recusou. Porém, ele disse, porque ele sabia que seria herdeiro dele nos tempos por virem. Zombadores, somente para tomarmos alguns momentos sobre essa palavra, antes de avançarmos, zombadores. Eu estava lendo um jornal cerca de 2 semanas atrás em Tucson, onde o inglês da Inglaterra tinha feito uma declaração. Estava em manchete no jornal que a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo foi só encenada. Então Pilatos, entre Pilatos e Jesus, que ele veio para fazer só para se tornar alguém. E não há maneira em que nós poderíamos refutar isso para eles, porque todas as coisas de Deus são para ser recebidas pela fé. Nós devemos crer. Agora ele seguiu dando uma descrição de como isso poderia ser feito. Aqui não faz muito nessa grande nação, Londres, na Inglaterra, melhor dizendo, onde John Wesley e Charles e muitos daqueles grandes pregadores dos dias primitivos, Spurgeon e os demais, tinham pregado o evangelho nos mercados de feno e por toda parte ali. Eles rejeitaram aquela mensagem do seu dia. E veja o que eles são neste dia. Ali é onde o irmão Williams e os demais estão hoje à noite. É um dos países mais profundamente degradados do mundo. Eu já viajei pelo mundo todo, porém não conheço nada que seja tão ilegítimo como a Inglaterra. Billy Graham disse a mesma coisa. Ora, ele teve de evitar que sua esposa fosse aos parques, porque os atos entre homens e mulheres estavam sendo praticados publicamente nos parques. Quando estive lá, eu nunca vi nada que quebrantaria o coração de uma pessoa mais do que o que estava acontecendo na Inglaterra, a qual teve oportunidade e certa vez conduziu o mundo numa reforma. Só mostra como se pode cair. Porém, veja o que causa isso. A mensagem que saiu então. Os ingleses tentam reter aquela mesma mensagem para hoje. Isso não funciona hoje. Não funciona como iria. E se Moisés tivesse vindo e trazido a mensagem de Noé, nós construiremos uma arca e flutuaremos Nilo abaixo?
não teria funcionado. E nem teria a mensagem de Jesus jamais funcionado em Moisés. E nem irá a mensagem de Wesley jamais funcionar em Lutero. Ou mensagem de Lutero, vice-versa. E hoje nossa última grande reforma foi Pentecostes. E hoje estamos saindo disso. E a mensagem pentecostal não se misturará com isto, porque é outro dia. É tudo a palavra de Deus, porém está edificando. Como os pés, braços subindo, está formando uma noiva para o arrebatamento. Está vendo? Não desloque aquelas pessoas lá atrás. Elas viveram para a sua mensagem. Todas elas saíram, que estiveram na noiva. De modo que a vida passando por um talo de trigo. Ela deixa o trigo, a casca, porém o trigo se forma como o grão de trigo que caiu na terra. Aqui não faz muito, eu estive lendo um livro que algum alemão escreveu, e crítica. Ele diz: de todos os fanáticos do mundo, William Branham excede a todos eles. Ele diz: ora, ele não passa de ele é mágico, ele faz estas coisas. Veja, o homem não sabendo. Então o homem era um crítico, ele nem mesmo cria em Deus. Ele diz: um Deus que pudesse ficar sentado na tenebrosa Idade Média, cruzar suas mãos sobre o seu estômago e rir de um bando de cristãos, sendo mães e que se supõem serem seus próprios discípulos. Mãe com criancinhas e coisas tais, e deixar que leões as devorassem, e nem mesmo mover uma mão. Está vendo onde a mente carnal, onde a instrução e coisas tais não podem captar a visão? A congregação diz amém. Aquele grão de trigo teve de cair na terra, do mesmo modo que Jesus teve de cair, para se levantar novamente. Assim a igreja do Pentecoste teve de cair. Ela teve de entrar na terra, aquela tenebrosa Idade Média. Qualquer grão que vai para a terra, ele tem de ficar naquele tempo obscuro para germinar. Porém começou a brotar em Martim Lutero, veio adiante através de Wesley, adiante até o Pentecostes, agora chegando para sair para o grão. E agora, os sistemas denominacionais que eles deixaram para trás, eles são talos. Isso é tudo. Há de ser queimado. O sistema denominacional, porém o verdadeiro grão de trigo que saiu de cada uma daquelas reformas será arrebatado na noiva. Tudo isto formará a noiva. Agora nós verificamos lá na Inglaterra que eles representaram a crucificação. Não faz muito, um bando daquelas pessoas, aqueles longos, garotos com aqueles cabelos longos e coisas tais, e gritando, chamaram Jesus paizão e toda essa bobagem, tal escória. Agora você diz, isso é em Londres, Inglaterra. Observe o que estava no jornal semana passada, aqui nas Américas. Certo grande doutor em divindade, de uma refinada escola, disse que a crucificação foi uma farsa. Disse que Jesus só tentou se fazer passar por aquilo e que ele tinha bebido essa mandrágora. E nós a encontramos em Gênesis, onde é mencionada. É uma erva como a maconha ou algo assim. É encontrada lá nos Oriente, e se você a beber, ela faz você dormir. Talvez e fica como se estivesse morto. Colapso, tudo por 2 ou 3 dias de cada vez. E ele disse, quando eles lhe deram vinagre e fel, é inteiramente possível que aquilo tinha sido mandrágora. E quando fizeram, eles lhe deram aquilo, e ele teve um colapso como se estivesse morto. Eles o puseram no sepulcro e o deitaram ali. Depois de 2 ou 3 dias, certamente, voltando então ele foi reanimado, estava bem. Disse, ele foi para a Índia e morreu em algum lugar, uma morte comum tentando encenar
uma religião. Em primeiro lugar, esse crítico, o que há com as pessoas, veja, é simplesmente esse dia em que estamos vivendo, zombadores. Veja o dia para cumprir a profecia. Deus designou a sua palavra a cada era, e cada uma dessas eras tem de manifestar isso. E ele também preordenou homens para essa era, para cumprir essa palavra. Toda vez que ele designou a sua palavra, ele designou um homem para ela. Quando ele designou o tempo de Moisés, ele designou Moisés para ela. Quando ele designou o tempo para o Filho de Deus nascer, ele o designou para isso. Cada era, ele designou o seu homem preordenado, como a Bíblia disse, nada. Se Deus é infinito, onipotente, todo-poderoso, onipresente, onisciente, ora, ele soube todas as coisas desde o princípio. Assim ele soube, não há nada fora de ordem. Somos nós só que pensamos que está. Tudo está batendo. Consulte sua palavra e veja o que ele está fazendo. Então nós teremos um entendimento. Agora pense somente, em primeiro lugar, se esse ministro tivesse pensado quando deram aquele vinagre e fel em sua boca. Ele o cuspiu. Em primeiro lugar, ele não o tomou. Está vendo? Apenas zombadores se levantando. Outra coisa, como este Jesus de Nazaré, como sua vida se enquadrou em toda a profecia do Antigo Testamento, como isto poderia ter acontecido? Isso não poderia ter acontecido sem que tivesse sido ordenado por Deus. Sua vida se enquadrou em toda a profecia do Antigo Testamento. Outra coisa, se aqueles discípulos ensinaram ele ser assim, por que é que cada um deles morreu em martírio? E até mesmo o apóstolo Pedro disse: virem minha cabeça para baixo, eu não sou digno de morrer como ele. Como tomaram André e o viraram de lado na cruz. Eles, cada um, selou seu testemunho em seu próprio sangue. Eles creram nele e o amaram e deram suas vidas por ele. Se ele foi um tapeador, como eles teriam feito aquilo? Está vendo? A aplicação espiritual. As pessoas não a entendem. Então o profeta esclarecendo e mostrando para nós que está cumprindo-se as profecias que nos últimos dias haveriam zombadores, escarnecedores, críticos criticando a palavra de Deus, mas eles não conseguem entender o cumprimento das profecias da palavra. Mas a palavra está se cumprindo completamente. E Deus continua aperfeiçoando e preparando uma noiva aí para o arrebatamento. Aqui nessa primeira parte, nós vamos estar já finalizando e depois, com a ajuda de Deus, seguiremos a sequência, lendo essa mensagem, o arrebatamento, que foi pregada pelo nosso profeta mensageiro do tempo do fim. Teremos uma palavra de oração agradecendo a Deus por essa primeira parte da leitura dessa mensagem. Querido Deus, no nome do Senhor, tua palavra foi somente lida, pois ela já foi pregada pelo teu profeta mensageiro e ficou gravada nas fitas, nas literaturas. Nós podemos ler e ouvir, pois a tua palavra diz: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia desse livro. Abençoe os ouvintes, abençoe aqueles que leem, aqueles que meditam e aqueles que ainda vão ouvir. Que a bênção da paz do Senhor repouse sobre cada um. Continue nos ajudando dentro desse trabalho, ó Pai, que a tua palavra caia em corações famintos. Sela essa porção e perdoa nossas falhas, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se o Senhor permitir. No nome do Senhor Jesus Cristo.